pessoal. Que bom que vocês já entraram. Vamos esperar um pouquinho mais pessoas entrarem, inclusive a professora Marilda. Mas, só alguns recados que a gente sempre dá antes de começar a live. Essa live, ela é o conteúdo das nossas lives aqui do Antibióticos na VET. Ele é para médicos veterinários ou estudantes de medicina veterinária. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Sheila Hesler-Wozniak. Eu dou aula de microbiologia, doenças infecciosas, também imunologia, controle de infecção hospitalar, para medicina veterinária. E junto com o Ricardo, a gente montou esse canal do Antibióticos na VET realmente para falar sobre antibióticos, os usos, quando que a gente deve usar, quando não deve usar na medicina veterinária e vários conteúdos correlatos. E como antibiótico é para tratar infecções bacterianas, nada mais justa do que aí a gente tratar também sobre infecções bacterianas, resistência antimicrobiana. Bom, a professora Marilda hoje, nós convidamos ela. Oi, Marilda, tudo bom? Tudo, desculpa o atraso. E hoje, nessa live que a gente sempre faz as lives de quinta-feira, nas quintas-feiras, eu convidei a professora Marilda para falar sobre sepse, né? Já que a gente tem aí um dia importante falando sobre sepse, sobre diagnóstico de sepse. Marilda, por favor, se apresente, fale um pouquinho mais de você. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito a participar e conversar aí com a gente sobre essa coisa que é tão importante como a sepse, né? Bom, Sheila, eu que agradeço o convite. Eu peço desculpas aí pela minha falta de jeito, porque eu não tenho muito jeito ainda com essa modernidade, né? O meu nome é Marilda Tafarel, eu sou médica veterinária. Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, no campus Palotina. Sou da turma de... Acho que eu não vou falar de qual turma que eu sou. Senão eu vou ter que falar que eu me formei no século passado, né? Não dá. Nossa, Sheila, que horror! Pois é, pior, no milênio passado também. Foi mesmo? Não, eu não fui no milênio passado, eu fui nesse. Eu fiz mestrado pela Universidade Federal do Espírito Santo, na área de cirurgia e anestesiologia. E o meu doutorado é na área de anestésio, na Unesp de Botucatu. Eu hoje sou professora da UEM, né, da Universidade Estadual de Maringá, desde 2012. Eu sou professora da disciplina de anestesiologia. E como é uma área assim, muito próxima, né, da terapia intensiva, acaba que eu que dou uma mão lá na questão da terapia intensiva no hospital veterinário. Né? A gente que dá anestésia que ajuda a clínica médica e a clínica cirúrgica quando nós temos casos graves, né, pacientes mais críticos, porque nós não temos um serviço exclusivo de terapia intensiva. Então, pelo menos não ainda, né? Um dia vai ter. Não, esperamos que sim. O objetivo é que um dia ainda tenha um serviço de terapia intensiva lá na universidade. E também todas as outras clínicas, hospitais e tal, é muito importante nessa parte de terapia intensiva para a medicina veterinária. Ela está sendo cada vez mais necessária e visto a necessidade dela, não que antes não fosse necessário, mas eu acho que antes não se via tanto a importância, né? Eu acho, Sheila, que aconteceu é que, primeiro, vou tentar arrumar melhor. O que acontece é que hoje o cliente, né, o tutor do animal, ele está mais exigente com relação aos cuidados. Ele sabe, muitas vezes o animal até teria um tratamento de suporte, né, ou até na tentativa de salvar esse animal. Mas às vezes por uma questão de custos ou de desconhecimento do proprietário, isso não era realizado.
Hoje, então, o proprietário está mais informado e ele também exige, então, um tratamento de maior qualidade para o seu animal. Sem falar que também a tecnologia, para nós, como veterinários, está mais acessível. Não há, é incomparável, né? Como, apesar de ainda ser caro, né, manter uma unidade de terapia intensiva é caro de se manter, né? Mas uma unidade de tratamento crítico, né, para o paciente crítico, ela é um pouco mais barata, mas demanda muita mão de obra, né? Então, isso que encarece bastante a questão. Qual que é a diferença de uma unidade de terapia intensiva? Para falar que você precisa ter ventilação controlada, né? E o equipamento de ventilação controlada ainda é dispendioso. Mas muita coisa é possível ser feita em pacientes críticos, mesmo sem a ventilação. Eu costumo falar que, às vezes, uma simples monitoração de parâmetros fisiológicos, né, com mais cuidado, já ajuda bastante, né? Na sepse, por exemplo, um dos primeiros sinais é rebaixamento de nível de consciência. E o que você precisa para isso? Fazer um exame físico, né? Temperatura. Então, às vezes, o animal acaba sendo pouco monitorado. E eu acho que isso, né, o despertar, né, da especialidade, né, da terapia intensiva foi muito importante para que as pessoas comecem a entender que ter um internamento não é só colocar o animal lá na gaiola e olhar 2 vezes por dia, né? E, associado a isso, a facilidade de acesso a equipamentos, bomba de infusão, monitor, né, de monitor multiparométrico, né, eletro, tudo, avaliação de pressão arterial, então, tudo isso está mais acessível, né, para o médico veterinário, e hoje é possível, então, você cuidar melhor do seu paciente internado. Exatamente. Isso foi uma mudança que houve na terapia intensiva. E antes não, vamos deixar para falar do dia 13. Não é uma sexta-feira, mas para o final. Mas uma coisa que eu acho bem bacana que você implementou no hospital foi todo um aparato, desde educação dos médicos veterinários até a forma de diagnosticar realmente a sepse. Né? Então, conta um pouco mais sobre isso, sobre esse programa em si. Bom, a sepse na veterinária, a gente ainda carece de muito estudo. E como ela é uma síndrome, ela resulta em uma infinidade de sinais clínicos e não tem um exame. É diferente de uma erliquiose, né? Você tem um teste lá que te diz se o animal tem erliquiose ou não, né? Parvovirose, a sinomose. Não, a sepse, ela pode advir de qualquer doença, né? E ela tem uma série de sinais que acontecem. E na veterinária, nós ainda não temos bem estabelecido, né, qual é a melhor forma de diagnóstico. Além disso, há um certo desconhecimento, hoje bem menor, né? Hoje já muito mais pessoas sabem, né, a respeito, mas havia um certo desconhecimento com relação ao que era, a como tratar, a como identificar, né, essa síndrome. E muitos animais morriam, né, de sepse e sem saber o que era sepse, sem ter o diagnóstico de sepse. E isso ainda deve acontecer muito. E acontece não só na medicina veterinária, como acontece também na medicina. Inclusive, esse é um grande motivo de discussão, né, do último consenso, né, a questão do diagnóstico, da sensibilidade e especificidade do diagnóstico. Mas, falando do hospital veterinário, na medicina existe a campanha de sobrevivência à sepse já desde o século passado. Né? E, assim, apesar de ter esforços em vários hospitais, né, ter os professores atuantes falando sobre isso,
Eu não encontrei nada relatando como em algum hospital, qual foi o resultado disso. E nós resolvemos implementar uma campanha sobrevivência sepsis, sobrevivendo a sepsis no hospital veterinário. Então, a gente primeiro fez uma sondagem, né, para ver o que estava acontecendo, né, ver qual que era o conhecimento, né, das pessoas a respeito, se sabia realmente o que era, se sabia como diagnosticar, como tratar. Fizemos um levantamento dos animais, né, que foram tratados nos anos anteriores, para saber se eles estavam sendo diagnosticados como sépticos. E a gente viu que, assim, eu não estou com os dados aqui, mas de uma maneira assim, bem grosseira, em torno de 40% dos animais que eram internados poderiam ser classificados como pacientes sépticos, de acordo com os critérios que nós adotamos. Né? E os critérios que nós adotamos eram presença ou suspeita de infecção associado aos sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Né? 2 parâmetros alterados para o cão e 3 parâmetros alterados para os gatos. Então, a gente viu aí que em torno de mais da metade dos animais estavam internados porque tinham algum tipo de infecção, e 40%, mais ou menos, desses animais internados, eles se enquadravam como paciente séptico. Mas, assim, pouquíssimos era registrado na ficha. Porque quando você tem um paciente que você suspeita de sepse, você precisa identificá-lo, né, registrar isso, né, e ele ser tratado como séptico. Então, eu diria que não tem nem como pôr em porcentagem, porque, tipo, eram muito poucos animais que estavam identificados como sépticos. Porém, quando a gente analisou a taxa de mortalidade, a nossa taxa de mortalidade é baixa. Aproximadamente 10 a 12% dos animais. Sendo que a taxa esperada de mortalidade para sepse é em torno de 50%. Né? Tem estudos que relatam até mais do que isso, até 70%, 80% de mortalidade. Então, nossa taxa de mortalidade é baixa. Possivelmente isso acontece por 2 motivos. Né? Na veterinária, o uso de antibióticos é fácil, né? Então, tendo ou não infecção, muitas vezes o paciente precisa de antibiótico. E o antibiótico, ele é fundamental. Né? Não, o primeiro passo para você tratar a sepse é iniciar imediatamente, né, o antibiótico. A partir do momento que você suspeita, o indicado é que no máximo em 1 hora esse animal receba terapia antimicrobiana. E isso provavelmente acontece não só no nosso hospital, mas em qualquer hospital, né? Qualquer animal que tem infecção recebe a terapia. Ou também porque o critério que a gente adota é um critério muito sensível. Os critérios de SIRS, que é alteração aí da frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e leucócitos, número de leucócitos ou bastonete, eles são muito sensíveis no diagnóstico da sepse. O problema é que eles são pouco específicos. Então, por isso que há toda uma discussão na medicina, e o último consenso, né, aboliu o uso dos critérios de SIRS para o diagnóstico de sepse. O Instituto Latino-Americano de Sepse, ele recomenda que se use ainda os critérios de SIRS. Por quê? Num local onde você faz pouco diagnóstico, se você aumentar a especificidade do diagnóstico e diminuir a sensibilidade, você vai diagnosticar menos ainda. Então, nas condições de países que tem, como o Brasil ainda não é tão ruim, tem países muito piores, né? Em países em que você tem essa dificuldade, né? Ainda é recomendado que você use métodos mais sensíveis. E não se tem estabelecido na veterinária o que a gente deve fazer. Né, a BVEX, ela lançou aí uma diretriz, né, que eles recomendando que nós utilizássemos algo parecido
com o que o consenso de 2016 recomenda, mas não se sabe ainda se realmente é o melhor caminho. E nós no hospital adotamos o quê? Como a gente não sabe qual é a melhor forma de diagnóstico, a gente vai investigar todas. Então, nós avaliamos os critérios de Sears e pesquisamos as disfunções orgânicas que são possíveis de ser avaliadas, né? Porque, por exemplo, pressão arterial de CO2, você precisa ter hemogasometria. Se você não tem, ausculte, faça raio-x para ver se tem infiltrado pulmonar, né? Avaliar nível de consciência, avaliar creatinina, níveis de creatinina, débito urinário, plaquetas, número de plaquetas também, né? A queda abrupta das plaquetas é um sinal de disfunção orgânica. Então, nós no hospital adotamos isso. O paciente tem suspeita de infecção, a gente avalia os critérios de Sears e pesquisa as disfunções orgânicas, né? Isso ainda está em fase, nós estamos implementando. Com a pandemia, deu uma travada no nosso, né, porque entrou uma turma nova de residentes e acabou que a gente não conseguiu fazer o treinamento como foi feito na turma passada, mas a ideia é verificar aí se a gente consegue melhorar o nosso diagnóstico e torná-lo mais específico, né, e diminuir ainda mais a taxa de mortalidade, né. E avaliando bem os tratamentos, né, instituídos, até a antibiótico terapia, se ela está sendo realmente eficaz, em quanto tempo ela está sendo eficaz, né, tem bastante coisa para avaliar. Não é só o diagnóstico, né, é o diagnóstico, é o durante todo o tratamento e o pós-tratamento também. Tudo influencia. E o trabalho, né, que você colaborou muito com a nossa campanha, né, fazendo aí o levantamento da resistência, né, para a gente ver quais seriam os patógenos mais prováveis e a sensibilidade desses patógenos, né, porque a gente precisa, normalmente o que a gente faz na sepse, suspeita e inicia terapia antimicrobiana. Essa terapia, ela tem que ser eficaz. Mas muitas vezes em uma hora não tem como saber qual que é a bactéria que está causando e nem o antibiótico ela é sensível. Então a gente precisa ter a suspeita, né? Esse animal está com pneumonia, né? Qual que é o patógeno mais provável? Aqui ele responderia, né? Então a gente adota uma terapia. E depois, com os resultados dos exames, a gente tenta ou mudar, ou mantém, ou diminui, né? Nós adotamos, com base nos estudos os dados que você disponibilizou, né? Você e a equipe do seu laboratório. Explicando, né? A gente fez aí um levantamento das principais bactérias de infecções clínicas, como a gente não tinha os dados especificamente de sepse, então pegou um montante geral de infecções clínicas e daí avaliou quais são os principais patógenos e quais são as resistências encontradas e tirando aí quais seriam os melhores prováveis, mais eficazes antibióticos, né? E que abranjam um grupo maior de bactérias, né? Então peguem bactérias gram-positivas, negativas, anaeróbicas, né? Compreendendo o que é importante para esse início de sepse. Isso. E uma coisa importante também, né, Sheila, é que esse antibiótico, nós escolhemos um protocolo de antibiótico para sepse. Nós escolhemos, na campanha, né, a gente escolheu a forma de diagnóstico e instituiu um roteiro, né, de terapia. Então, você suspeitou, faz antibiótico, né, avalia possíveis disfunções e vai tratando as disfunções. Conforme a disfunção, você adota uma determinada terapia. E o importante é que esse antibiótico não seja utilizado na rotina. Né? Porque não adianta escolher um antibiótico. Vamos escolher esse antibiótico porque na avaliação dos dados que nós temos é o que tem mais sensibilidade.
e aí eu passo a usar para qualquer infecção. Né? Aí, a hora que você precisa do paciente séptico, ele vai funcionar como um outro qualquer, né? Então, é bastante importante que você selecione o antibiótico e não use para qualquer coisa. Às vezes acontece, o nosso protocolo, por exemplo, ele foi selecionado e nós, a psilina com sulbactam associado à amicacina. E às vezes acontece de a gente ter pacientes na clínica que não são sépticos, né? E que tem um resultado de antibiograma que são sensíveis só à amicacina. E aí você tem que usar a amicacina. Mas é diferente de você usar a amicacina baseado aí no resultado do antibiograma, sabendo, não, esse é o antibiótico que vai funcionar, do que, não, vamos tentar. Né? Vamos tentar ver se essa vai funcionar. Então, é importante ter esse cuidado com o protocolo que você escolheu para sepsis, né? Isso, eu acho que aí você tocou num ponto muito importante, né, que é escolher o protocolo básico. E em cima do protocolo básico, quando necessário, você vai fazer alterações baseado no antibiograma, baseado em resultados. Se você conhece o foco da infecção que levou à sepse e saiu o resultado do antibiograma, você já faz aí uma alteração se for necessária. E não usar também antibióticos que sejam de altíssima importância, né? Então, eu acho que meropenem, imipenem, vancomicina não servem para primeira escolha para sepse, né? Eles podem até ser usados na medicina para escolha de sepse, mas para medicina veterinária não é por aí. Tem outras drogas que a gente ainda pode usar. Agora, isso que você falou, né, da amicacina. A amicacina não é que nunca mais vai usar aqueles antibióticos que escolheu para sepse, nunca mais vai usar em casos clínicos. Vai usar não de terapia empírica, mas só baseada, guiada pelo antibiograma. Daí você usa, sem problemas, né? Quando não tiver outro antibiótico disponível. Então, esse negócio de separa os que são realmente utilizados na sepse, e esses nunca vão ser a primeira escolha para nenhuma outra infecção, mas podem ser uma escolha baseada no antibiograma, né? Isso eles podem continuar sendo, sem problema. Exatamente. E essa questão aí de usar os antibióticos, né, meropenem, imipenem, vancomicina, eu acho que a gente não deve começar com eles, até porque, exceto o paciente que adquire infecção no hospital, muitas vezes o paciente que chega para a gente, ele já vem com uma infecção, não necessariamente ele vai ter uma super bactéria. E não precisa ser uma super bactéria para causar sepsis. Uma bactéria comum, né, super sensível também pode causar, porque sepsis não é o resultado... Antes se acreditava assim, a sepse, ela até era chamada, né, de infecção disseminada, né? Mas, na verdade, ela é uma resposta do hospedeiro à infecção. Então, uma infecção que, para mim, seria uma infecção simples, né, que às vezes nem precisaria de antibiótico, só com limpeza, por exemplo, uma ferida de pele, né, só com limpeza não se resolveria. E um outro paciente pode ser em sepse, porque é a resposta daquele paciente, do hospedeiro, àquela infecção. Isso. É claro que algumas infecções mais difíceis de debelar são mais complicadas, né? Então, não quer dizer, você não precisa usar um tiro de canhão, né, um meropenem, porque às vezes a ampicilina resolve o teu problema. E você deve lançar a mão do meropenem, deixar para usar o meropenem quando o antibiótico mais simples não conseguiu resolver. Então, não é que ele não é utilizado ou não possa ser utilizado, mas ele não é a primeira escolha, não deve ser a primeira escolha, até porque eles são indutores de resistência bacteriana, né? E isso é um problema grave. Se esse paciente sobreviver, pode ter um problema lá na frente, né? É. Melhor
E uma coisa até que o Ricardo aqui falou, né? Muita gente associa a sepse a superbactérias e não é bem assim. Uma coisa hoje que se sabe bem é que o fato de uma bactéria ser resistente a muitos antibióticos não quer dizer que ela seja mais patogênica. Normalmente ela não é. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de pegar genes de resistência e genes de patogenicidade, ela não aguenta tanto metabolismo, tanta produção de novas proteínas. Então ela tem que fazer meio que uma escolha. E se a gente começa dando tiro de canhão, a gente vai selecionar só as bactérias super resistentes. E que essas não dá para tratar. Agora, se é uma bactéria muito patogênica, mas pouco resistente, você consegue tratar mais fácil, né? E uma coisa também importante aí na sepse é que assim como infecções bacterianas levam a sepse, infecções fúngicas levam a sepse, infecções virais levam a sepse, protozoários levam a sepse e eventualmente outra coisa até, né? Eventualmente trauma pode levar a quadros de sepse e tal. Então não é restrito a bactérias em si, muito menos é restrito a bactérias multiresistentes ou superbactérias, né? Então a gente pode fazer a utilização de antibióticos mais simples, que tem uma boa cobertura. E se isso clinicamente não funcionar, daí se escalona esse antibiótico para um outro tipo, usa um de segunda escolha, né? Que daí entram outras drogas. Por exemplo, poderia se pensar no meropenem, penem, como segunda escolha, né? Ou terceira escolha, mas ele como primeira escolha, realmente, você vai estar dando uma bomba atômica e vai chegar uma hora que as bactérias, gente, elas têm 3 bilhões e meio de anos de evolução, né? Taca a bomba atômica nelas, elas vão sobreviver, né? Quem não sobrevive somos nós. Então, assim, elas vão se adaptando muito bem. E quanto menor é esse grau, essa potência, esse espectro aí de antibióticos que a gente usar de primeira escolha, e se eles funcionarem, continua com eles, né? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Inclusive, apesar da sepse ser necessário ao extremo a utilização de antibióticos, não precisa ser os mais super mega potentes que existem no mercado. Né? Essa relação não é necessária. Não, não é mesmo. Só um ponto que você tocou, qualquer tipo de infecção, ela pode levar a sepse mesmo. O trauma, ele até levaria, mas ele precisa ter infecção secundária para você ter a sepse. O paciente traumatizado, ele tem mais risco, porque ele é um paciente mais grave. Então, ele pode pegar uma infecção, né, no hospital, que é o pior, né, pegar uma infecção hospitalar. E aí o paciente com sepse decorrente de uma infecção hospitalar é mais difícil de tratar, porque a chance de ser uma bactéria multiresistente é maior, né? A questão da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que se adequa aí ao trauma, né? Então, o paciente ele pode ter a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mas aí a gente não chama de sepse. É síndrome da resposta inflamatória sistêmica, mesmo sem infecção. Um quadro clínico semelhante, né? Isso. E que acaba levando a algumas disfunções orgânicas também. Né? Então, porque a diferença é que aí, quando você tem infecção, não tem como tratar sem antibiótico, né? E quando você não tem infecção, aí o tratamento é um pouco diferente, né? Aí você tem as disfunções orgânicas. E daí, só lembrando, né, voltando, existem alguns dados que falam que 50% mais ou menos das sepses na veterinária são de origem gastroentérica. E a gente tem um importante patógeno aí gastroentérico, que é o parvovírus. E isso, até o que eu conheço, não se sabe ainda se a sepse associada a parvo, ela é uma sepse de origem viral ou bacteriana secundária. E pode ser as duas coisas,
né? Então, acaba virando tratamento. Além do que, grande parte das infecções virais levam uma quebra de barreira local e desencadeia infecções secundárias, bacterianas na sua maioria, embora existam algumas aí fúngicas também, e hoje a gente tem aí a Candida auris emergindo no mundo. Na medicina veterinária nunca foi detectada, a auris no Brasil nunca foi detectada, até o que eu saiba, em humanos mesmo, mas é um patógeno que quase que praticamente não tem tratamento, né? Então, as infecções fúngicas, elas trazem aí também problemas de tratamento por resistência, assim como protozoários, assim como infecções virais. Quando existem fármacos antivirais, também está tendo resistência, né? Os micro-organismos, eles estão se adaptando a essa nova vida que eles levam, né? E aí eles vão sobreviver, né? E aí também vai haver uma seleção natural de todas as espécies, né? De todas as espécies. Se adaptar melhor, né? O que se adaptar a viver junto, vai dar certo. Lembrando que o que sobrevive não é o mais forte, é o mais bem adaptado. Isso serve para bactéria, serve para vírus, serve para fungo, serve para o ser humano, serve para todos os animais, né? Para toda a natureza como um todo. Isso. Então, a capacidade, e a nossa capacidade, nós professores também, a nossa capacidade hoje se integrar no mundo digital, se adaptar com o mundo digital, né? Também estamos nos adaptando. A adaptação acontece. Ou adapta ou ficar para trás. Mas a gente vai lá, a gente consegue. Olha, vocês poderiam comentar a respeito da importância de se implementar um rastreamento e vigilância de pacientes? Acho que isso é para você, Sheila, aí a questão do antibiótico, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para saber se é isso que você quer. Qual o custo disso? Difícil de implementar, qual o custo disso? Rastreamento de pacientes com infecções multiresistentes, você fala? Fazer vigilância nesse sentido? Se for nesse sentido, é bem complicado, tá? Dentro do tratamento de terapia intensiva, e é relacionado aos multiresistentes. Bom, já que... Tá. Os multiresistentes, aqueles pacientes com infecções por bactérias multiresistentes, primeiro que detectar eles no começo não é fácil, ainda mais para a medicina veterinária, né? Para a medicina, em determinados hospitais, se fazem culturas de vigilância normal e se avalia muito o paciente, e um dos pontos importantes do paciente, quando ele chega, tomou antibiótico, e qual foi o antibiótico nos últimos 30 dias ou até 90 dias? Se foi um antibiótico de amplo espectro, isso pode ser, ele tomou para outra coisa, que não tem nada a ver com o que ele tem hoje. Ele já é um paciente de risco para bactéria multiresistente. E se for alguns tipos de antibióticos, ainda mais. Cefalosporinas de terceira geração, fluoroquinolonas, né? Tomou essas drogas, ele é um paciente de risco para infecções por bactérias multiresistentes, sim, ou como colonização. Mas na medicina veterinária, no Brasil, a gente ainda tem problemas seríssimos, inclusive financeiros e tecnológicos, né? Eu estava conversando com uma menina, ela faz residência numa universidade, no hospital veterinário dos Estados Unidos. Lá eles têm 3 aparelhos no laboratório de microbiologia, que é o mal de Toff. O mal de Toff, em poucas horas, até 2 horas, você sai com qual é a bactéria, qual é a resistência dessa bactéria e se você sabe se ela tem os fatores de patogenicidade principais. Então, fazer... Você não tem nenhum desse? Oi? Você não tem nenhum desse? Não tem, né? Eu acho que tá
talvez quando eu me aposentar, quem sabe, ele custa aí na casa de mais de R$ 1.000.000 em geral, né? Então fica para depois. Mas na medicina, em alguns laboratórios no Brasil, também alguns laboratórios de patologia clínica ou microbiologia clínica, eles têm isso. No Brasil ainda fica mais para pesquisa, né? Mas alguns têm em particular. Mas o mal de Toff é espetacular, ele é rápido. O custo dele por exame até não é tão caro, mas a implementação, o aparelho em si é muito caro, né? Fazer a vigilância, quando se tem um mal de Toff na mão, você faz. Quando se tem antibiograma que você faz manual e demora aí, no mínimo dos mínimos, 48 horas, se tudo correr bem e for um estáfilo, em 48 horas vai. Oi? Aí o intensivista fica louco, ligando pro laboratório a cada 6 horas, perguntando se já saiu o resultado. Exatamente, né? Então, assim, dá para fazer uma citologia antes, mas não é sempre que você consegue fazer a citologia, e na citologia você vai ter no máximo se é gram positiva, gram negativa ou se é uma infecção mista, né? Então, na nossa tecnologia e com o valor dos nossos exames é muito complicado. Por exemplo, vou dar um valor aí do SNAP da IDEXX, tá? O SNAP da IDEXX, ele custa, a última vez que eu lembro que eu comprei para o laboratório, já faz muitos anos, mas ele está aí em torno de R$50, lá em São Paulo, né? Daí tem o frete para as outras cidades. Então esse é o custo dele. Nos Estados Unidos, ele é $4. Você faz teste rápido para todo mundo, para tudo, sem problema. Aqui não, porque esse é o custo. Então, na hora de embutir o valor disso, ele vai para R$100, R$150. Né? Daí fica tudo muito caro. Isso com a microbiologia acontece, com molecular acontece, né? O mal de Toff nos Estados Unidos, ele é em dólar. Sei lá, custa aí, sei lá, entre 100 e 200 mil dólares. Aqui é na casa do 1 milhão. Né? Então, essa é a complicação ainda mais para a veterinária, que a gente custeia tudo, o proprietário tem que custear tudo. Né? Na medicina tem o SUS, em muitas coisas o SUS funciona e dá um suporte, na veterinária não tem. Né? Então, eu acho que o ponto é esse, tá? Mas, o mal de Toff, Marilda, o dia que eu puder, ele super vai ajudar em sepse, né? 2, 3 horas eu te dou o resultado. Nem vem com esse bendito Toff aí. Eu tenho hemogaso. Sem hemogaso, não tem nada. Antes do mal de Toff, hemogaso, que é mais básico ainda, né? E assim, a gente compensa, né, a falta, às vezes, de um equipamento com a dedicação. E a criatividade. E a criatividade. Mas tem momentos que não dá, né? Tem momentos que fica complicado mesmo. A questão aí de muitos pacientes, às vezes, morrem e não sai o resultado do exame microbiológico, né? Então, isso é um fator limitante, às vezes, até para você conseguir escolher uma terapia adequada. Né? Para a gente ter ideia, né? Na medicina, os pacotes são até 6 horas de tratamento. Né? Então, você, em um período, a sepse, quando diagnosticada, em um período muito curto, você tem que observar a melhora do paciente. Porque se ele não melhorar nesse período muito curto, o número de disfunções orgânicas vão aumentando, né? E a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, e vai chegar um momento que o paciente não recupera. E lembrando assim, uma coisa interessante. A nossa vantagem é que os nossos pacientes... Oi, a gente tá com um problema aí na conexão. Tá me ouvindo, Marilda? Eu tô. Oi. Tá me ouvindo? Hello? Oi, agora voltou. Não, o que eu estava falando é que na unidade de terapia intensiva,
as pessoas acham que o paciente, né, vai para lá para melhorar, para tratar a doença. Mas a unidade de terapia intensiva, ela só está lá para dar o suporte para que o paciente melhore. Então, assim, se não se consegue o diagnóstico para fazer o tratamento efetivo, não adianta ficar na UTI. Porque a UTI, nós só estamos lá, mantendo pressão, mantendo ventilação, tentando dar um jeito de haver o transporte adequado de oxigênio até os tecidos, mas a UTI não vai fazer o paciente melhorar se a gente não conseguir fazer o diagnóstico da causa, do que está causando. E tirar, né? Alguns casos você tem que ir lá e tirar esse foco de infecção, né? Piometra, prostatite e tal. Outros você tem que tratar corretamente para retirar, para acabar com essa infecção que está levando a. Tirar a infecção é ótimo. Piometra é clássico, né? É clássico. O bicho o paciente chega ruim, né? Chega mal. Você institui aí uma terapia para lhe dar estabilizar o paciente e opera. Depois da cirurgia, algumas horas depois, o paciente é outro paciente. Ou ele piora muito, que há os casos em que o paciente já chega com muitas disfunções orgânicas, né? E aí, às vezes, você não consegue restabelecer. Ou o paciente literalmente, né, tira com a mão. Tirou o foco de infecção, a melhora do paciente é muito rápida. Quando se sabe qual é o foco, é maravilhoso, né? O duro quando você não faz ideia de onde vem esse foco. Não, e pode ser de qualquer lugar. A gente já teve paciente sério que era doença abdominal. Né? Aí, nossa, mas esse paciente está com fé. Da onde está vindo a infecção? Da onde está vindo a infecção? E trata, não é isso. Aí, a boca, limpou a boca, o paciente melhorou. Pois é. Ó, a Estela falou, professoras, que saudade de você também, Estela. Agora, Marilda, fale do dia 13. Dia 13. Isso, faz uma propaganda aí do dia 13 para realmente começarem a pensar sobre a sepse, né? Que ela é uma disfunção muito importante. O dia 13 é o dia, eu não sei se dá para dizer comemorado, né? Mas é o Dia Mundial da Sepse. Né? É uma campanha aí da Surviving Sepsis Campaign, várias instituições médicas no mundo inteiro, né, promovem o Dia Mundial da Sepse. Então o Instituto Latino-Americano de Sepse promove, tem a Surviving Sepsis Campaign, então tem vários órgãos aí que promovem esse dia. E tem o World Sepsis Day. Inclusive tem congresso mundial gratuito para qualquer um assistir durante esse dia. E é muito bacana. É um dia que é dedicado aí a lembrar os profissionais, né, de saúde única. Né? As pessoas são muitos médicos, os enfermeiros, mas todos nós somos responsáveis, né, pela saúde única. Os médicos veterinários são importantíssimos, até porque nós prescrevemos muito antibiótico, né, e isso é importante. E é um dia dedicado então, a lembrar, a instituir as pessoas, não só os profissionais, mas também o público leigo. Né? Então, se você entrar no site do World Sepsis Day, você consegue baixar aí material para os hospitais usam para informar a população, né? A taxa de mortalidade, quantas pessoas morrem por ano, em torno de 40 milhões de pessoas por ano. A sepse é incrível, né? A altíssima taxa de pessoas no mundo inteiro que morrem de quadros de sepse. Porque assim, aquele paciente crônico, paciente de câncer, paciente de insuficiência renal, né, doença renal crônica, ele vai acabar na sepse, né? A sepse que vai acabar matando ele muitas vezes.
Então, por isso que a taxa de mortalidade dela é alta, né? Então, é um dia dedicado a isso. E na veterinária, nos últimos anos, diversos hospitais veterinários, universidades, né, têm se dedicado a tentar divulgar. Nós aqui ontem, né, a gente teve a palestra, do GEPA, junto com o laboratório, né, de Durei da universidade. A gente, inclusive você, fez uma brilhante palestra. Muito obrigada. E o Breno veio falar também sobre a fisiopatologia da sepse. A Universidade Federal do Paraná também está promovendo um evento que não vai ser no dia da sepse, vai ser amanhã, no dia 12. Amanhã? Vai ser na sexta, eu acho. Hoje é dia 10. Hoje é quarta. Hoje é quinta. Gente, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 10. Amanhã, sexta, dia 11. O dia 13 é no domingo. Então, no sábado, se não estou enganada. Alguém aí que tá aí, que sabe, avisa se eu não estou falando besteira. Mas, se eu não me engano, vai ser no dia 12, no sábado, vai ter um congresso gratuito, né, que o laboratório lá do professor Juan está promovendo, também para divulgar mais a sepse, né? Então, é muito importante que a gente comece eu falo que é importante conhecer até para nos salvar. Por quê? Pensa só, eu tô com agora é Covid, né? Mas vamos imaginar antes do Covid. Você tá com uma gripe forte e começa com tosse, né? E de repente tá com um pouco de dificuldade de respirar, né? Tá com um pouco de... Ô, Raquel, me inspirei em você. Apesar de estar mais curto, né? Não tão curto. E você sente um pouco de desorientação. Eu estou um pouco desorientada, estou meio tonta, não sei muito bem onde eu estou. Isso é um sinal de que o teu nível de consciência está baixando. E isso pode ser sepse. E se você chegar no pronto atendimento e falar, ó, eu tô com uma gripe muito forte, tô com tosse produtiva, tive febre e tô tendo tontura ou tô tendo desorientação, a equipe já vai saber, opa, essa pessoa pode estar em sepse e vai te investigar. Agora, se você chega no pronto-socorro e fala assim, eu tô com gripe. Beleza, gripe, não é emergência, senta lá, espera, você recebe a fitinha amarela, fica lá 4, 5 horas, e daí quando você for atendido, você já está muito pronto. Então, eu falo que é importante que você saiba quais são os sinais, que você saiba o que acontece, até para um momento em que você está doente, porque qualquer um de nós pode ter. Qualquer um de nós pode ter, e a taxa de mortalidade no homem é alta também. Até eu não sei se eu tenho aqui o estudo, deixa eu ver se eu acho. Eu vi outro dia de 60 a 60, chega a 60, 65% de mortalidade, dependendo da fase. É que teve a cultura, no sentido de metodologia, de isolamento. Eu consegui ler. Você conseguiu ler? A cultura, no sentido de metodologia, de isolamento do paciente, ter um SBL, ou KPC, ou MRS, é realizada? Não, tá? Pelo menos aqui a gente não faz. Claro que sempre o SBL e o KPC são bactérias gram-negativas, produtoras de beta-lactamase, que daí pega... SBL vai pegar as cefalosporinas e o KPC pega o meropenem, né? E o MRSA é o Staphylococcus. No nosso caso aqui, a gente detecta essas cepas de bactérias com essas características, né? Quando acontece, e daí eu lembro, outro dia eu conversei com o Lucas veio aqui numa live também, a gente lembrou o caso da Pink. E a Pink só que era um entercoccus, só que super resistente.
todos os procedimentos locais para o tratamento daquele paciente foram alterados, né? Então, a utilização de luva, não era mais qualquer pessoa que estava lá de plantão que tratava esse animal, tinha ordem, tinha todo um aparato de tratamento desse paciente, tá? A infecção cruzada desses patógenos é comum, no sentido de acontecer dentro de CTI. Essa eu te respondo. É comum sim, tá? Esse tipo de micro-organismo é bastante comum. Isso em humanos, na veterinária, falta diagnóstico, né? Na veterinária principalmente, mas é bem comum sim, tá? O VRE também. No nosso caso, a gente não tem VRE, que é o enterococcus resistente à vancomicina. Mas os enterococcus que nós pegamos aqui, eles são resistentes a várias drogas, mas a vancomicina eles ainda são sensíveis. Felizmente, né? E é por isso que a gente não usa a vancomicina, não usaria a vancomicina de primeira escolha jamais, porque você seleciona esse tipo de micro-organismo, né? Mas a gente teve uns enterococos lá resistentes até a vanco, não teve? Não, a Pink era sensível a vanco e a cloranfenicol e florfenicol. Era só sensível a isso, só. Né? Aquele paciente lá da infecção urinária, lembra? Também. Ele era florfenicol e amicacina. Ele era pequenininho, né? Mas era sensível a vanco. Marca bastante. Eu já detectei alguns poucos enterococos resistentes à vancomicina há muito tempo atrás, né? Ultimamente nada. Exatamente, Gabi, o touro. O touro era um bicho enorme desse tamanho. Né? Ele ficou famoso porque assim. Super bem. E ele ficou famoso porque ele ficou com enterococos no trato urinário e o tratamento não tirava e uma alta carga bacteriana ainda por cima, né? Então, assim, poxa, que mais, né, que tinha? Não, eu não lembro exatamente desse texto, mas eu acho que a gente conseguiu diminuir, né? Mas eu não sei se zerou. Não zerou. Ele terminou o tratamento depois de umas 2 semanas, que assim, ele não tinha mais clínica, não tinha nada, e ele terminou o tratamento, se eu não me engano, com uma contagem de 10 a 5ª. Mas essa questão de infecções urinárias é bem complexa também. É bem complexa, bem complicado de pensar sobre elas, realmente. O que eu queria falar para você aqui, ó, o último estudo, né, é de 2017, 2017 não, ele é 2020, saiu agora esse ano, né, no Lancet, mas o último dado que ele tem é de 2017. Analisou aí de 1990 a 2017 a mortalidade, a incidência da mortalidade de sepsis no mundo. E em 2017, que foi o último ano, teve 48,9 milhões de casos diagnosticados de sepsis, com 11 milhões de óbitos por sepsis. E o que eu tenho um trabalho bem interessante, que é do ILAS, que foi divulgado em 2017, eles fizeram uma avaliação das mortes e eles compararam os dados globais com os dados de hospitais privados e hospitais públicos. E, assim, os dados não são muito legais, tá? Em 2016, né, o mais recente, a taxa de letalidade aí, a global estava em torno de 29%. Né? Nos hospitais privados, estava em torno de 22%. E nos hospitais públicos, em torno de 47%. Complicado, hein? Também por recursos, né?
O tipo de aparelho, o tipo de medicamento, é todo um aparato aí que tem que levar em consideração. Por isso que eu falei que é importante a informação da população. Porque quando você chega num pronto atendimento e tem 30 pessoas esperando para atendimento, é preciso fazer uma avaliação de quem que deve ser atendido primeiro. E se você chega e fala assim, ó, eu tô com gripe, você não vai ser o atendido por primeiro. Agora, se você tiver uma gripe, com febre e com alteração do nível de consciência, muda o seu status. É claro que não é para usar isso da forma errada, né? Mas é importante que a gente saiba, olha, eu posso estar desenvolvendo sepse, né? Eu não urinei o dia inteiro. Eu bebi água e não fiz xixi o dia inteiro, tô com febre, tô meio tonto. Isso é um sinal de que você pode estar em sepse. E, estando em sepse, você tem que ser tratado imediatamente, para que você tenha chance. Então, é por isso que a informação da população é muito importante. E a informação da população vai desde quais são os sinais, a importância de se saber quais são os sinais, e de lavar a mão. Você que fala tanto de lavar a mão, tem um chart também de lavar a mão na campanha, né? Então, a importância de lavar as mãos, a importância de evitar as infecções, né? Então, a campanha, ela é muito abrangente e muito interessante, sabe? É importante que as pessoas se conscientizem disso. Só foi falado aqui, né? Lembrando que algumas espécies de enterococos, como um todo, né? Da família dos enterococos, algumas espécies, elas são resistentes intrinsecamente a vanco. Embora as duas principais espécies de enterococos sejam sensíveis de uma forma geral, só com resistência adquirida em alguns casos, né? E realmente. Agora, eu não podia deixar de falar, Marilda, já que você falou de lavar as mãos, né? Eu sou a chata da lavagem de mão com tinta guache. Você é a chata da lavagem de mão, eu sou a chata de preencher a ficha, a nota da ficha. Mas a pergunta aqui, né? Pessoal que está aqui até agora, todo mundo higienizou as mãos hoje? Já, claro, fui comer, fui no banheiro. Tá, mas quantas mãos higienizou? E se está trabalhando, você fez a higienização correta antes de entrar em contato com o paciente, depois, todos os passos corretos, porque isso, ainda mais para o paciente séptico, é extremamente importante, né? Porque você pode ou passar outra infecção e piorar ainda mais o quadro dele, ou passar o quadro dele para outro paciente. Marilda, a gente tem menos de 2 minutos, tá? Fala do canal que vocês têm do PenLab. Desculpa. Faz uma propaganda para vocês aí. Não, o PenLab é o nome que nós demos para o nosso laboratório de anestesiologia e analgesia veterinária, né? Lá é o nosso serviço. E a gente, como a anestésio que cuida da terapia intensiva, a gente também acaba trabalhando com isso, né? Então, quem quiser, segue lá no Instagram. A gente, durante esse mês, a gente vai postar coisas a respeito de sepse. Essa semana a gente já postou algumas coisas, como os sinais de... Hoje postamos as disfunções orgânicas, né? E durante esse mês a gente vai falar de alguns trabalhos bem interessantes. Então, quem está interessado em sepse, segue lá. Quem quiser saber sobre analgesia, anestesia, monitoração... Dor, né? Dor e analgesia. Não é a dor, né? A dor, o ao contrário da dor, né? O tratar bem a dor. Diagnóstico da dor e... Marilda, eu queria muito, muito agradecer, foi uma conversa bem bacana, eu adorei, né? Cada vez que a gente fala aí, a gente vai conversando, acaba aprendendo muita coisa. Muito obrigada por participar hoje, agradeço também todas as perguntas, porque ajudam bastante a gente. Marilda, a gente tem 15 segundos, pode falar alguma coisa. Beijo a todos e espero que tenha
despertado, pelo menos em alguém, aí o interesse de estudar mais a respeito. Que quanto mais você estuda, mais você quer saber. Cadê